Meu nome é Bruna, sou cirurgiã pediátrica. Vou falar sobre atresia de vias biliares. Alguns pontos chaves que a gente vai discutir é sobre definição de atresia de vias biliares, a sua incidência, as classificações que a gente encontra hoje e mais utiliza, a etiopatogenia, o quadro clínico dos pacientes, o diagnóstico, como que a gente vai chegar até ele, o tratamento ideal a ser realizado, as complicações mais frequentes, indicações de transplante hepático e o prognóstico desses pacientes. Estou falando agora inicialmente de definição. A atresia de vias biliares é uma doença progressiva, idiopática, fibroobliterativa da árvore biliar extrahepática, principalmente, que vai se apresentar para a gente como uma obstrução biliar e que acontece exclusivamente no período neonatal. Ela é a causa mais comum da icterícia neonatal e que a cirurgia é indicada em todos os casos, é o único tratamento a ser feito e é a indicação mais comum do transplante de fígado em crianças. Como eu falei, o único tratamento possível, disponível, é a cirurgia, que é feita a portoenterostomia de Kasai, é o nome dado a essa cirurgia, e suas modificações. De incidência, a gente tem, então, uma doença, felizmente, rara, né? A incidência global, ela gira em torno de 1 para 10 mil até 15 mil nascidos vivos, mas tem uma incidência maior em pacientes em regiões asiáticas. No Japão chega a ser 1 para 10 mil, na Polinésia Francesa 1 para 3.500, e na Nova Zelândia, no povo Maori, chega a ter 1 a 3 mil para cada nascidos vivos. Então, é bem variável se for delimitar regiões. E a gente vê um pouquinho maior a incidência ocorrendo em meninas do que meninos. Alguns estudos falam 1,2 para 1, outros falam 1,5 para 1. É levemente maior. De classificação, a gente tem basicamente 2 tipos de classificação atualmente para atresia de vias biliares. A primeira é conforme o período da obstrução dos ductos biliares. A atresia de vias biliares sem outras anomalias ou malformações é o primeiro tipo que a gente encontra. Ela também é conhecida como atresia de vias biliares perinatal e é a maioria dos casos, ocorrendo em 70% a 85% dos casos. Os pacientes, nesses casos, nesse tipo, vão nascer bem, sem qualquer clínica de atresia de vias biliares, aparentemente saudáveis, mas vão desenvolver a icterícia nos primeiros 2 meses de vida, com as fezes tornando cada vez mais claras, mais acólicas, podendo chegar até a ficar brancas mesmo, com massa de pintura. E isso vai ocorrer devido à obliteração, então, da árvore biliar, causada por uma reação inflamatória esclerosante devido a algum dano que ocorreu nesse período perinatal. O outro tipo que a gente tem é a atresia da via biliar associada a malformações de lateralidade. É chamada atresia biliar esplênica, ou atresia de via biliar fetal ou embrionária. Ela ocorre em menos casos, né, chega a 10 a 15% dos pacientes totais de atresia de vias biliares, e nesse caso, a árvore biliar extrahepática às vezes nem sequer é formada. E o último tipo é a atresia de vias biliares com outras malformações congênitas. É uma chamada de forma sindrômica, vai cometer menos pacientes, de 5 a 10% dos casos, e pode ter atresia do duodeno, anomalia no retal e outras malformações associadas. O outro tipo de classificação, que é até a mais utilizada, é principalmente do ponto de vista cirúrgico, para a gente programar a cirurgia, é conforme o local de obstrução dessa via biliar. Então, a gente tem atresia de via, essa aqui é uma classificação exclusiva para atresia de via biliar extrahepática. A gente tem o tipo 1, que é esse daqui de cima, que é
é 5% do total das atresias, e vai acometer o ducto biliar comum, que é o colédoco, aqui, ó, que está ligando o ducto cístico, a vesícula, ao duodeno. Então, nesse caso, no tipo 1, o colédoco, ele é atrésico, mas os ductos proximais aqui, eles são pérvios, e a vesícula geralmente vai conter bile, que ela vai descer aqui do fígado pelos ductos hepáticos, direito e esquerdo, comum, e chegar aqui na bile. Mas a bile não chega ao intestino. O tipo 2, 3% dos casos, ele vai acometer o ducto hepático comum também, além do cístico e do colédoco. Então, nesse caso, a bile não chega na vesícula, a vesícula vai estar vazia, e a transecção dos remanescentes aqui, proximamente ao fígado, vai mostrar que tem 2 lúmenes bonitinhos, porque essa parte mais proximal aqui do hepático direito e esquerdo, ele está perto. E o tipo 3, que é o tipo mais frequente, mais de 90% dos casos, vai mostrar para a gente a atresia dos ductos hepáticos direito e esquerdo, e, consequentemente, da parte distal, né, do ducto hepático comum, cístico e colédoco. A obstrução ela vai vir, então, desde o porto hepático, que é chamada essa região aqui, já chegando no fígado, e não vai ter qualquer lumen identificado ou definido quando você for fazer a transecção aqui para fazer a anastomose na cirurgia. De etiopatogenia, a gente vê, apesar de vários estudos que já foram feitos, que não se sabe até hoje uma causa definida para a atresia de vias biliares. O que se tem são vários fatores que viram, que se estudam, que podem afetar e podem contribuir para o aparecimento da atresia de vias biliares. Entre eles, principalmente, a gente tem os fatores virais. Então, a gente tem alguns vírus que têm sido relacionados à atresia de vias biliares, sendo eles principalmente o citomegalovírus, o reovírus tipo 3 e o rotavírus. Mas também tem relatos associados a hepatite B, rubéola, papilomavírus humano, vírus sincicial respiratório e herpes vírus. A outra causa que pode estar associada são causas genético-metabólicas. Então, existem vários fatores genéticos que podem desempenhar papel causal na atresia de vias biliares, principalmente do tipo que envolve o baço, que é o tipo embrionário que a gente conversou. Então, por ser genético, às vezes essa causa já vem lá desde o embrião e pode culminar com essa atresia de vias biliares. Outras causas associadas são as imunológicas. A gente vai ter, então, uma desregulação imunológica, sendo implicada em vários estudos, e a ação da autoimunidade. Então, a gente tem uma lesão hepática progressiva, antígenos específicos e linfócitos no fígado que corroboram para essas teorias. Outra teoria é da diminuição do suprimento arterial hepático. Então, fala-se que uma lesão isquêmica intraútero pode ter algum papel na patogênese da atresia de vias biliares. Mas, como eu disse, nenhum desses fatores são comprovadamente causa de atresias de vias biliares. Então, eles precisam de mais estudos para serem efetivados como causa mesmo. Do quadro clínico, então, a gente tem uma tríade que é clássica, que você bateu o olho no paciente com esses 3 sintomas, esses 3 sinais, você tem que pensar obrigatoriamente em atresia de vias biliares. São eles: a icterícia no período neonatal, a aquolia fetal, então fezes mais claras, mais esbranquiçadas, e a colúria, aquela urina mais escurecida, podendo chegar até cor de Coca-Cola. A maioria dos bebês que vão apresentar atresia de vias biliares são bebês que nascem a termo, que têm peso normal ao nascimento, têm resultados normais no pré-natal, inclusive de ultrassom. Então, muitas vezes, esses pais são pegos de surpresa mesmo, porque não era previsto que aquela criança ia ter aquele problema. E essas alterações, elas aparecem no primeiro, segundo mês de vida, juntando todos os sintomas medicinais, a gente pensa e faz diagnóstico de atresia de vias biliares. Falando um pouquinho agora, então, de cada um deles. A icterícia.
A icterícia, então, é o primeiro sinal de atresia de vias biliares e ela pode acontecer de forma precoce, então, nas primeiras 3 semanas de vida. Nesse caso, geralmente, ela vai ser a atresia de vias biliares do tipo embrionária, ou uma icterícia mais tardia, que vai aparecer entre a 2ª ou 6ª semana de vida daquele bebê. E aí, nesse caso, é a icterícia perinatal a mais frequente que a gente trata. A acolia fecal é um sintoma progressivo, então, inicialmente, aquele bebê vai evacuar o mecônio, aquela população verde, escura, e depois vai clareando, vai ficando mais amarelada, e com o tempo, com a evolução da doença, ela vai ficando cada vez mais clara, podendo chegar a branca mesmo. A colúria, que é o escurecimento da urina, e que muitas vezes passa despercebido pelos pais. Principalmente porque com o uso da fralda, às vezes você só vai ver uma mancha mais escura na fralda, né? Você não consegue perceber a colúria nitidamente, mas geralmente ela vai estar associada também. Nos casos de hipertensão porto-cirrose, desculpa o erro, é já mais no caso da evolução da doença mesmo, quando não tratada precocemente, ela evolui para a hipertensão porta e para a cirrose hepática. E a criança vai apresentar ascite, circulação colateral, pode ter hemorragia digestiva alta e esplenomegalia. E também ela pode se apresentar também num quadro mais avançado com deficiência de vitaminas lipossolúveis. E aí ter esteatorreia, um quadro de desnutrição importante e hemorragias com anemia. Aqui, só para ilustrar, então, falando sobre as fezes, que às vezes os sintomas que são mais perceptíveis são a icterícia e a acolia fecal. Então, a acolia, a gente tem que pensar que esse cartãozinho aqui tem até no cartão da criança. No normal, as fezes variam entre essas colorações. Às vezes ela está mais esverdeada, às vezes ela vai estar mais amarelada, mas ela nunca pode estar nesse tom aqui, ó, mais bege, mais puxando para o branco. Se tiver nesse tom, você tem que levar o pediatra imediatamente e acender o alerta amarelo pela suspeita de atresia de vias biliares. Alguns diagnósticos diferenciais aqui de hiperbilirrubinemia, bilirrubina direta, né? A gente vai ver mais para frente que é o achado, né, da atresia de vias biliares, de colestase neonatal, alguns diagnósticos diferenciais. A gente tem o principal, atresia de vias biliares extrahepáticas, em 25% dos casos, hepatite neonatal idiopática em 25%, a hepatite infecciosa em 11%, associada à nutrição parenteral 6%, uma doença metabólica como galactosemia, tirosinemia 4%, a deficiência de alfa-1 antitripsina 4%, síndrome de Alagille 1% e a colestase intrahepática familiar progressiva também 1%. Então, na avaliação, na investigação desse paciente, a gente tem que pensar em todos esses diagnósticos e pesquisar, idealmente, todos eles. O diagnóstico, ele é um diagnóstico urgente. Por quê? Porque o sucesso da cirurgia diminui muito com o avançar da idade daquela criança. Então, a gente tem um time ideal para operar. Se aquela criança não for avaliada no tempo certo, feito o diagnóstico no tempo certo, a gente perde esse time e perde a chance de tratamento da criança. Diagnóstico. Então, a gente tem alguns pontos para fazer diagnóstico. O primeiro é a investigação laboratorial. A gente vai avaliar a função hepática e descartar outras doenças metabólicas e outras causas de colestase neonatal. Então, a gente vê que a atresia de vias biliares vai se apresentar com o aumento da bilirrubina total, geralmente ela fica em torno de 6 a 12, mas às custas de bilirrubina direta. A gente tem esse cálculo que faz, a bilirrubina total sobre a direta maior que 20%, é um achado universal. Tem também o aumento das canaliculares, a gama-GT, a fosfatase-alcalina, o aumento das tissulares, a AST e a ALT, mas elas vão aumentar menos do que as canaliculares, porque as canaliculares são características de obstrução biliar, né? A gente tem também o aumento dos ácidos biliares e
quadro mais avançado, progressivo, a gente já vai ter alteração de apnina e fatores de coagulação. Isso são esses todos os fatores, aí, todos esses exames, a gente vai encontrar alterados na atresia de vias biliares. Mas, como eu disse, a gente tem que afastar outros diagnósticos também. Então, sempre pedir sorologias para as infecções virais, né, principalmente, a dosagem de alfa-1 antitropicina, a pesquisa de sódio e cloro no suor, dosagem hormonal, dosagens enzimáticas, principalmente para o diagnóstico de lactosemia e tirosinemia. Outra parte que a gente precisa investigar e que faz parte do manejo diagnóstico é a questão dos exames de imagem. O principal é o ultrassom, a ecografia. No ultrassom, existe um sinal altamente sugestivo de atresia de vias biliares, que é o cordão triangular. Isso daqui, ó, a gente vê aqui, ó, como uma fibrose, um espaço que fica mais esbranquiçado, logo acima dos ductos hepáticos direito e esquerdo. Então, bem no ponto hepático, você vê essa opção aqui de fibrose de forma triangular. Então, esse sinal, quando aparece, tem uma sensibilidade de 85% e especificidade de 98%. Mas, se eu não vejo esse sinal, eu não afasto a doença. Ainda tem chance de ser atresia de vias biliares, eu só não consegui avaliar o cordão fibroso no ultrassom. Além disso, o ultrassom serve e precisa ser feito para avaliar a conjuntividade da vesícula, a existência de um ducto biliar comum, as características de linfonodo do hepático e ele é usado principalmente para excluir outras anomalias anatômicas associadas, principalmente o cisto de Collet, que também pode cursar com um quadro de obstrução, icterícia e acolia, só que costuma ser transitório. Ele vai e vem, na verdade, mas como a criança recém-nascido, a gente ainda não pode ter tido essa clínica de vai e vem mesmo desses sintomas, então, para avaliar se tem alguma outra alteração anatômica, é muito importante a realização do ultrassom de vias biliares. A sensibilidade e especificidade do ultrassom em si é maior que 90%. Outro exame de imagem que pode ser feito e está sendo bem utilizado hoje em dia é a cintilografia fotobiliar. Como que é feito? Ela é feita com ácido iminodiacético marcado com tecnésio. Então, você vai ver a distribuição desse ácido pelo sistema biliar. E o resultado, como que ele é interpretado? Se esse radiopensador for visto no intestino, quer dizer que a gente tem via biliar pérvia e afasta o diagnóstico de atresia de vias biliares. Agora, se eu tiver uma falha de eliminação desse radiopensador no intestino, me dá uma sensibilidade de 95% e uma especificidade de 50% a 75% para atresia de vias biliares. Por que a especificidade tão baixa? Porque outras doenças colestáticas parenquimatosas também podem causar essa falha na eliminação. O exame acaba tendo um valor limitado, dando cerca de 10% de falso negativo e falso positivo. Aqui só uma imagem para ilustrar, então, num caso sugestivo de atresia de vias biliares, que a gente viu o fármaco aqui só concentrado no fígado, aqui com 5 minutos, né? Não desceu nada aqui, não corou vesícula, não corou intestino, e aqui com 24 horas continua sem ter enchimento do intestino. Então, bem sugestivo de atresia de vias biliares, de obstrução, na verdade, né? De vias biliares, não necessariamente de atresia. Outro exame de imagem que pode ser feito é a CPRE, que é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, mas não é realizada de rotina. Por quê? Porque é um exame invasivo, que tem alto custo, que precisa de uma equipe treinada e de material muito específico, pequeno, apropriado para esses pacientes neonatais e que não está disponível em qualquer serviço. Então, geralmente, na maioria dos casos, ele acaba não sendo feito. Mas, se for feito, ele tem características importantes que podem dar para a gente sinais de atresia de vias biliares. A colangirressonância também pode ser válida para demonstrar os ductos pérvios, mas também não é sempre que é utilizada, não é imprescindível.
Outra parte do diagnóstico que a gente segue, então, é a questão da realização de procedimentos. E o primeiro, mais importante deles, inicialmente, é a biópsia percutânea, que hoje já é difusamente aceita e muito valiosa na investigação da colestase neonatal. Ela vai diferenciar causas obstrutivas de hepatocelulares e tem uma sensibilidade e especificidade de 90% para a atresia de vias biliares. Os achados que a gente tem, então, que vão falar para a gente a favor da existência de atresia de vias biliares nessa biópsia, vão ser a proliferação de ductos biliares, a presença de uma fibrose portal, a presença de plugs biliares, que querem dizer para a gente que tem uma estase biliar acontecendo ali, e a transformação gigantocelular. Se tiver estes achados no resultado da sua biópsia, a chance de ser atresia de via biliar é muito grande, principalmente proliferação de ductos e plugs biliares. Mas tem, porém, que se a biópsia for realizada muito precocemente, pacientes ali com um mês de vida ou menos, ele pode dar falso negativo, porque, como eu disse, a doença é uma doença progressiva, então, às vezes, ela ainda não fez uma proliferação de ducto, ainda não fez uma fibrose tão importante que pode ser identificada na biópsia e acaba dando resultado falso negativo, às vezes você vai ter que repetir essa biópsia algumas semanas depois. Se a biópsia vier sugestiva de atresia de vias biliares, aí já está indicado o nosso próximo passo de investigação, que é uma laparotomia com colangiografia intraoperatória. Por que é feita a colangiografia? O que ela vai avaliar para a gente? Então, ela vai ver anatomia e patência do trato biliar, tanto da parte intrahepática quanto extrahepática. E ela é padrão ouro no diagnóstico de atresia de vias biliares. E as indicações para a gente realizar a colangiografia intraoperatória são quais, então? Um resultado de biópsia hepática sugestiva, já de atresia de vias biliares, ou uma cintilografia com falha de iluminação do radiotraçador para o intestino. Aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar. A gente vê, então, a colangiografia, explicando um pouquinho, a gente faz uma mini laparotomia na região subcostal direita, cateteriza a vesícula biliar, quando possível, e injeta o contraste diluído por ela, fazendo radioscopia. Então, aqui a gente vê o contraste subindo aqui no hepático comum, hepático direito e esquerdo, e contrastando uma via biliar intrahepática e mostrando que elas estão dilatadas. E para baixo, aqui na parte distal, a gente não vê nada contrastado. Então, a gente não vê ducto cístico, não vê colédoco e não vê intestino. Então, provavelmente tem uma obstrução nesse nível aqui do trato biliar. E se a colangiografia mostrar um resultado desse para a gente lá na hora, está indicada imediatamente a cirurgia de Kasai, feita idealmente no mesmo tempo, a gente já entra programado para fazer a cirurgia. E aí, o tratamento, que é essa cirurgia de Kasai, né, é a única intervenção possível, a única que pode ter cura ou adiar a necessidade do transplante hepático para essas crianças. E também acaba confirmando o diagnóstico, né? A cirurgia vai confirmar o diagnóstico com a colangiografia e vai tratar através da cirurgia de Kasai. Então, como que é esse procedimento, essa cirurgia? O Kasai é o nome do médico, né, que fez a cirurgia, mas o procedimento em si é a hepatoportoenterostomia. Então, a gente vai fazer uma excisão no cone fibroso, lá no porta hepático, lá o de vantagem que sai no ducto hepático direito e esquerdo, vai expor essa área que tem ductos biliares microscópicos, ainda mais residuais, e fazer uma anastomose do intestino nessa área com Y de rumo. Então, é mais ou menos isso aqui. Aqui a gente tem a via biliar atrésica, vesícula, ducto cístico, colédocos, hepáticos, e aqui a parte intrahepática. E aí a gente vai fazer uma ressecção bem nessa região aqui, no porta hepático, vai ressecar toda essa área aqui, toda essa via biliar, e vai levar a alça de intestino daqui, anastomosando aqui em cima no porta hepático. E aqui embaixo fazendo o Y de rumo.
O ideal é que essa cirurgia seja feita precocemente, como eu já disse, isso depende do sucesso dessa cirurgia, então, idealmente, até 8 semanas de vida, mas podendo ser realizada até 12 semanas. É o principal determinante para bom resultado da cirurgia. E a taxa de sucesso, alcançando o objetivo da cirurgia, que é restituir o fluxo biliar, gira em torno de 60% a 80%. Para vocês terem uma ideia, se for corrigida aos 4 meses de vida, ela tem sucesso só em 10% a 20% dos casos. Então, assim, é urgente que seja feito o diagnóstico e tratamento nos casos de atresia de vias biliares. E se não for corrigido cirurgicamente uma criança com atresia de vias biliares, isso vai evoluir invariavelmente para uma cirrose secundária e necessariamente a indicação de um transplante hepático. De manejo pós-casar e pós-cirurgia. Então, o tratamento não é só operar, a gente precisa de ter um manejo correto e de perto dessas crianças no pós-operatório para que a gente tenha um resultado positivo e a longo prazo. Então, a gente usa hoje algumas medicações, algumas manobras mesmo, que são feitas para poder ter o melhor resultado dessa cirurgia do fluxo biliar dessas crianças com o mínimo de complicações possíveis. Então, o primeiro deles é o uso de um colerético, que o que é utilizado hoje é o ácido ursodeoxicólico, chamado Xacol. Ele vai aumentar o fluxo biliar. A dose utilizada hoje é em torno de 20 miligramas por quilo dia, podendo variar de 10 até 30 miligramas, mas não excedendo as 30, que já vira dose tóxica. E o seu uso deve ser descontinuado se a bilirrubina total exceder a 15 miligramas por decilitro na dosagem laboratorial, pelo risco de toxicidade. Alguns estudos observacionais foram feitos em pacientes com atresia de vias biliares e demonstraram um aumento de ganho de peso desses pacientes, episódios reduzidos de colangite e melhora do fluxo biliar com o uso desse colerético, mas ainda faltam evidências mais firmes para poder protocolar o uso deles em pacientes, mas geralmente ele é usado. Os corticoides, o uso rotineiro também no pós-operatório é controverso. Tem médicos que gostam de usar, tem médicos que não. Os que usam defendem o efeito colerético e a redução da inflamação e estenose no sítio da anastomosi. Mas o início mais precoce, o uso de corticoides tem demonstrado um início mais precoce de efeitos adversos graves. Então, por isso que alguns médicos preferem não utilizar. Como eu disse, ainda é controverso. A questão nutricional no pós-operatório é muito importante, é fundamental manter a nutrição adequada desses pacientes. Os bebês que mamam o aleitamento materno devem ser encorajados a continuar com o aleitamento materno, e os que usam fórmula, às vezes, a gente tem que repor com fórmulas específicas, com triglicerídeos de cadeia média e outros nutrientes. A gente tem que evitar a deficiência de macronutrientes, micronutrientes e vitaminas lipossolúveis. E, em alguns casos, pode ser necessária a alimentação até por sonda literal para a gente poder conseguir a nutrição adequada. De antimicrobianos, hoje ele é bem aceito e feito de duas formas, em duas situações. Primeiro, de uma forma preventiva de colangite, usa-se o Bactrim, o sulfametoxazol com quimioterapia, por pelo menos 6 a 12 meses, e de forma terapêutica mesmo, nos casos de tratamento para tratar colangite ascendente, já usa-se a cefalosporina de terceira geração ou o imipenem. Falando um pouquinho de algumas complicações pós-operatórias desses pacientes. A principal delas, a mais temida, a mais frequente, a mais precoce, é a colangite ascendente. Ela ocorre com frequência, então, em aproximadamente 40% a 90% dos pacientes pós-casais. Esses pacientes podem se apresentar com febre, irritabilidade, redução de apetite, vômitos, um aumento da icterícia, um retorno da colúria e aponia fecal.
ou podem não apresentar nada disso, ficarem só um pouco mais irritados, mais instáveis. Então, sempre pensar na colangite como complicação do crise de vias biliares. De exames laboratoriais alterados, a gente vai ter leucocitose e alteração da função hepática, principalmente. E o tratamento é feito com antibiótico, como eu acabei de falar, cefalosporina de terceira geração, ou IPNEM, e tem-se como hábito aguardar 24 a 48 horas, se esse paciente não melhora nesse período, inicia-se com uso de corticoide associado por 5 a 7 dias. Outra complicação frequente é a hipertensão portal e o sangramento por varizes. Eles vão ocorrer pela evolução para a cirrose biliar mesmo. Se não fizer a cirurgia, praticamente em quase todos os pacientes vai ocorrer, e pacientes que fizeram a cirurgia também podem evoluir para isso, principalmente aqueles que não têm fluxo biliar tão bom depois da cirurgia. As crianças vão apresentar por circulação colateral, esplenomegalia mais importante, ascite, pode ter peritonite bacteriana espontânea, hemorragia digestiva alta, encefalopatia hepática. O tratamento indicado é a ablação por endoscopia dessas varizes após ocorrer o primeiro sangramento. Não é indicado, não é feita uma ablação preventiva das varizes. Então, sempre sangrou a primeira vez, aí sim indicando a ablação endoscópica. Outra complicação que a gente vê nos pacientes de atresia de vias biliares pós-cirúrgico é um atraso neuropsicomotor. Acontece em pacientes com doença hepática crônica, progressiva, e parece estar relacionado à desnutrição. Dependendo do nível da evolução dessa criança, o atraso neuropsicomotor pode ser indicação de transplante hepático mais precoce nesses casos. Uma complicação menos grave, mas que também incomoda, né, e atrapalha a qualidade de vida dessas crianças, é o prurido, que pode estar presente, mas geralmente é menos importante do que o de outras doenças colestáticas. O tratamento é feito com ácido urticólico também e com toxina. Sobre o transplante hepático. Então, mesmo os pacientes que são operados em tempo, que fazem cirurgia de casais, que têm um bom fluxo depois, no total de todas as atresias de vias biliares, cerca de 60% a 80% dos pacientes vão ter indicação de transplante hepático. O que acontece? Quando a gente tem um casal com bom resultado, a gente consegue adiar esse transplante para fazer ele com a criança em uma idade maior, no estado nutricional melhor, em melhores condições. Então, isso é sempre a primeira opção, fazer a porta-antivanastomose primeiro, e, se necessário, na maioria das vezes acaba sendo necessário, fazer o transplante hepático com os pacientes mais velhos. Algumas indicações de transplante hepático que a gente tem. A primeira é a insuficiência primária da própria cirurgia. Então, você fez a cirurgia, você fez a anastomose e não teve a drenagem biliar, não teve resposta daquela cirurgia. Então, você já vai encaminhar esses pacientes para avaliação de transplante se ele apresentar uma bilirrubina total maior que 6 em 3 meses de pós-operatório ou mais. E também para avaliação se a bilirrubina total permanecer entre 2 e 6, mesmo após 6 meses de cirurgia. Outra indicação do transplante é a insuficiência de crescimento refratária. Então, tem que ser encaminhado para avaliação de transplante se apresentar deficiência de crescimento moderada ou grave e que não responde ao suporte nutricional intensivo, a reposição das vitaminas, de micronutrientes, utilização de sopa mineral, nada disso resolveu, ele é encaminhado precocemente para avaliação de transplante hepático. Se esse paciente tiver complicações de hipertensão portal, principalmente as complicações que não puderem ser tratadas de outras medidas, são elas um sangramento varicoso repetido, uma ascite refratária que vai cometer a função respiratória, intestinal ou renal, a síndrome hepatopulmonar e a hipertensão hepatopulmonar. Todos esses casos podem ser indicativos de transplante hepático. E
A disfunção hepática progressiva, que acaba acontecendo na maioria dos casos, né? Alguns mais rápido, outros menos, que vai se apresentar como ferido intratável, uma coagulopatia retratável. Só uma informação, né? Entre os pacientes transplantados antes dos 2 anos de idade, a colestase persistente e a colangite recorrente ou resistente são as indicações mais comuns para o transplante hepático. Então, esse transplante mais precoce é colestase persistente ou colangite recorrente. E o momento da realização do transplante e o estado nutricional desse paciente são fatores que vão influenciar na evolução do pós-transplante. Falando um pouquinho de prognóstico agora desses pacientes, né? A gente vê hoje que uma abordagem complementar e sequencial da cirurgia do casal, da CASAI e do transplante hepático oferece hoje uma sobrevida em longo prazo boa, muito boa para esses pacientes, com mais de 90% dos pacientes sobrevivendo até a idade adulta. Uma diferença que a gente vê, igual eu falei, o ideal é fazer cirurgia de CASAI para poder adiar o transplante, por quê? Olha só, aqui a gente vê que pacientes submetidos a transplante hepático antes dos 2 anos de vida, eles têm uma sobrevida de 93%. E os pacientes transplantados após os 2 anos, chega a 97%. Pode não parecer muita diferença, mas isso é importante e é o preconizado hoje de ser feito. Primeiro, CASAI, se chegar em tempo, né, até os 3, 4 meses de vida, depois, se necessário, faz o transplante hepático. E a sobrevida global desses pacientes com fígado nativo, ou seja, sem transplante, ela é bem baixa. A gente vê que chega a 30%, 50% em 5 anos, 30%, 40% em 10 anos e 20%, 40% em 20 anos. Isso sem transplante. Então, o objetivo não está precisando de transplante para ter uma maior sobrevida. Alguns fatores vão influenciar mais nesse prognóstico. Entre eles, a gente tem o principal é a idade do paciente no momento da cirurgia, grau de extensão da fibrose hepática na cirurgia, o grau de destruição dos ductos biliares intrahepáticos, o número de episódios de colangite ascendente que esse paciente teve pós-operatória, a experiência do cirurgião, o local da obliteração das vias biliares, então aquele tipo, a classificação que a gente viu lá da atresia de vias biliares extrahepática, a forma da atresia também, que é a outra classificação, se embrionária ou perinatal, a embrionária é sempre mais grave, e a dosagem da bilirrubina sérica após cirurgia, que hoje é considerado o biomarcador de resultado mais preditivo. E aqui, só para ilustrar para vocês, para falar sobre o Alerta Amarelo, que é uma campanha nacional da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Grupo de Estudo de Hepatologia Pediátrica, que tem como objetivo chamar atenção inicialmente para os pediatras, mas também hoje para a população em geral, já que a gente tem acesso à internet, todo mundo que pesquisar sobre atresia de vias biliares na internet vai dar de cara com esse folder e com essa situação de alerta amarelo, que é para fazer um diagnóstico mais precoce da colestase, iniciar a investigação logo, com urgência, para fazer o diagnóstico correto, porque se for atresia de vias biliares, a gente corre quanto tempo. Então, a colestase neonatal é uma urgência em pediatria, e icterícia, acolia e colúria tem que acender o alerta amarelo para todo mundo. Aqui a gente coloca aqui, ó, resumidamente, é o quê? Se o recém-nascido persistir com icterícia em idade maior que 14 dias, ele deve ser avaliado pelo pediatra. E se as fezes forem suspeitas, então forem clareanas, de fezes normais, amarelas esverdeadas para fezes mais esbranquiçadas, também tem que ser encaminhado com urgência para um serviço que consiga avaliar e fazer o diagnóstico correto. E é isso, são os interesses que eu usei para essa semana. Muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para responder.